Olá a todos, bem-vindos aqui ao podcast do 360 Estética. Eu sou Marisa Peraro, fundadora da Procorpo Estética. Estou aqui com Paulo Moraes, fundador da Espaço Laser. E juntos nós temos um movimento, né, Paulo, que ajuda clínicas a crescerem melhor. É isso. Nosso grande movimento chamado 360 Estética veio realmente para revolucionar o setor, mas mais do que isso, para ajudar aquele empreendedor que está pensando em entrar no setor de estética e beleza, que é no mundo já o terceiro, e tem gente que já diz que nós estamos chegando no segundo mercado mais importante no mundo, então abaixo apenas dos Estados Unidos. Olha a importância desse setor e seremos os primeiros. É isso eu aí. tenho certeza, eu acho que mais até do que em volume de negócio, como relevância no mercado mundial, referência no mercado mundial. E aí é um pouco da nossa vontade de fazer a transformação desse grande ecossistema chamado setor de estética e beleza, que veio para transformar com muita oportunidade, que cresce todos os anos na casa de 2 dígitos, mas que tem muito desafio pela frente. E a gente veio justamente nesse sentido, ajudar esse empreendedor, aquele que acredita no setor, a fazer isso de forma organizada e com qualidade. E para isso, nós estamos, tendo alguns convidados muito especiais, muito especial, na verdade, Especial hoje. Mesmo. Eu tô aqui com o Wagner Kina, né? Hoje CEO da Botoclinic. Vai contar um pouquinho, vai dividir um pouquinho de conhecimento, um pouquinho da história dele aqui com a gente, para poder inspirar você de novo, que tá com alguma dificuldade, que quer crescer, que tem alguma coisa travando, né? E cada convidado aqui traz uma coisa especial, né, Paulo? E muita experiência, muita história e muito ensinamento. Wagner, prazer estar recebendo você aqui nessa conversa. Eu tenho certeza que você vai dividir para a gente e para todo mundo que vai nos assistir aqui do 360 Estética, conhecimento, e nós vamos aprender também, né, Marisa? Nós vamos. Cada história é um aprendizado novo. Wagner. Prazer, Paulo. Prazer, Marisa. Prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Um setor tão fértil e tão promissor. Sim. Promissor porque há muitas oportunidades nesse mercado. O que vocês estão fazendo é de grande valor para empresários, empreendedores. Esse mercado precisa disso. Então, é um prazer estar aqui. É um prazer poder compartilhar com vocês e aprender com vocês também. Bora, todo mundo junto, todo mundo ensinando e aprendendo. Olha, tudo tem um começo, né? Então a gente precisa entender aqui, né? Essa pergunta que é o princípio de tudo, onde tudo começou. Me conta um pouquinho como foi a sua história, como que você entrou para essa área da estética, como é que tudo isso começou? Me conta. Eu não posso deixar de te dizer que a minha história é completa. Para mim, eu sempre me apaixono por ela, porque eu nunca imaginava chegar onde eu cheguei, né? Eu tenho uma infância muito humilde, muito desafiadora, e como qualquer jovem da minha idade, da minha geração, começou a trabalhar com 14 anos de idade como office boy. Hoje é motoboy, antigamente era office boy, né, Paulo? É isso. Aos 17 anos eu entrei numa loja para trabalhar como vendedor. Meu pai era gerente de loja, me indicou para ser vendedor de sapato em Osasco, na Antônio Agude de Osasco. E ali eu aprendi a ser vendedor de verdade, né? Foi algo extraordinário, me apaixonei pelo varejo, fui picado pelo bichinho do varejo. E naquele momento, nos primeiros anos de varejo e de vender para as pessoas e trabalhar com pessoas, eu decidi que minha carreira seria traçada e focada no varejo. Então, entrei em empresas com grandes variedades de produtos, enfim, trabalhei com moda, com esportes, trabalhei em empresas nacionais, multinacionais, até passei por todas as instâncias de uma loja de varejo, de vendedor até chegar à diretoria de varejo. Sempre fui muito apaixonado. Mas sempre ali no cliente final, sempre com o cliente trabalhando final, sempre olhando o cliente final. O consumidor final, sempre trabalhando com o cliente, sempre atuando com muita gente. Com 22 anos de idade, eu me tornei supervisor de loja, já supervisionando mais de 200 pessoas numa rede de calçados que eu trabalhei. E sempre tive uma carreira muito precoce no varejo. O varejo, ele tem um desafio até hoje. As pessoas... Eu não sou tão romântico como as pessoas, né, dos dias de hoje.
Mas o varejo sempre sofreu o que está sofrendo hoje. Claro, em algumas épocas mais, outras menos, mas na minha época, com 22 anos, já havia escassez de mão de obra. Já era difícil trabalhar no varejo. Por quê? Eu trabalhei 15 anos da minha vida de segunda a segunda. Na minha época de vendedor, ganhava-se mais quem trabalhava mais. Quem vendesse Então, mais, quem né? vendesse mais. E para vender mais, você precisava estar mais tempo dentro da loja. Então, no meu dia a dia de varejo, eu nunca fiquei longe do cliente, que no final do dia é quem traz, quem dá valor para o negócio, quem traz o valor para o negócio, que dá o sentido para o nosso negócio. Então, finalizo dizendo que 2021 recebi uma proposta para atuar numa unidade de negócio da Med Systems. Med Systems é uma empresa distribuidora de equipamento de alta tecnologia para dermatologia estética. Mas foi aí que você entrou no ramo da estética. Foi aí que eu entrei no segmento da estética. Até então eu só vendia produto. Tá bom. E não vendia serviço. Uhum. Vender serviço é algo totalmente diferente do que vender serviço. Fui abrir uma unidade de negócios na Med Systems para vender equipamentos de alta tecnologia, equipamentos para depilação a laser, para ultrassom micro e macrofocado, dentre outros, do portfólio da Med Systems, que tem mais de 70 SKUs no seu portfólio. E depois disso, a história a gente vai contar um pouquinho mais para frente. Ah, tá bom. Mas hoje, né, falando um pouquinho da sua história ainda, hoje você está à frente de uma grande rede de estética. Sim. De novo no varejo. De novo no varejo. E no serviço. E vendendo serviço. E vendendo serviço. Conta pra mim essa diferença, como é que foi essa diferença? Você vender produto, você tem uma complexidade alta por você ter estoque. A administração de estoque é algo desafiador. Você tem venda de produtos, você tem a perda do dia a dia, você tem ali todo o processo de gestão do visual merchandising, da exposição de produtos, do estoque, de algo que começa lá no sourcing, né? Então, são desafios diferentes do serviço. Varejo é difícil, tá certo? Fazer varejo no Brasil é desafiador, apaixonante, maravilhoso, e para mim é jogar videogame. Fazer varejo de serviço no Brasil é para pouco, porque você lida com um profissional de saúde, é abstrato, não é equação matemática. Então, seja numa depilação a laser, seja numa aplicação de Botox ou qualquer outra aplicação, cada pessoa reage diferente, cada pele, as pessoas têm uma expectativa alta, as pessoas acham que vão aplicar e fazer uma aplicação de qualquer coisa Vai ficar pra sempre. e vão ficar maravilhosos no dia seguinte, e não é verdade, tem a ver com a sua qualidade de vida, como você atua no dia a dia com o seu corpo, enfim. Então tem uma complexidade diferente no negócio de estética e de serviço. Dentro dessa complexidade, o que você pode falar na área da gestão, por exemplo? Das tuas franquias hoje, o que você pode falar da gestão, assim, de desafios maiores nessa parte da gestão? É muito amplo esse tema, tá certo? A gente brinca lá na companhia que alguém disse, eu não lembro quem, que sempre falou dessa história, um montão de gente de um lado do balcão e outro monte de gente do outro lado do balcão. Então, no final do dia, a gente tem a gestão do antes do produto chegar na loja, de abrir uma loja. Então, você tem todo o processo de abertura, de iniciação de uma loja, de uma estratégia bem definida, com geomarketing e etc. E depois você, obviamente, tem o dia a dia do negócio. Então, você passa por vários níveis da gestão, né? Então para simplificar... Só para voltar aqui, então você está dizendo que tem dois momentos distintos. Um é o momento da implantação e outro o momento da operação em si. Exatamente. Então, a gente já sabe que para você ter uma loja de sucesso, você precisa escolher um bom ponto. Isso é uma questão clara para todos. No nosso negócio, o ponto, ele não é o fator principal, porque você pode ter um ponto não tão bom, mas se você fizer um bom trabalho de tráfego, você consegue fazer um resultado melhor.
mas o ponto bom também é muito bom. Bom. Tá certo? É melhor que Contribui. seja um bom Ajuda. ponto, né? É isso. Porque vai de encontro ao marketing, vai de encontro à visibilidade que você tem. Posicionamento da marca. Mas eu gosto muito da gestão. Lá na Botoclinic nós temos um controle e uma gestão à vista de toda a companhia. Então, todas as segundas-feiras, eu me reúno com todos os gestores de todos os departamentos para olhar todos os KPIs da companhia, um a um. Vamos lá traduzir KPIs. KPIs são indicadores, né, operacionais. E você olha isso todas as segundas-feiras. Todas as segundas-feiras nós temos uma reunião com supervisores de lojas e todos os gestores dos departamentos. Para quê? Para olhar a operação, tá certo? Então, o papel aceita tudo. Com certeza. Mas sabe o que eu quero te perguntar? Você começou a sua história e você não me contou como é que você foi pra Botoclinic. E aí você já tá, você viu, né? Ele já tá lá vendo KPI e ele nem me contou como é que ele tem que contar, gente. Vamos lá. Essa história é muito boa, porque quando me convidaram para trabalhar na Med Systems, o Denis, que é o CEO da Med Systems, eu o conheci em 2006 numa empresa multinacional que trabalhamos juntos. Trabalhamos pouco tempo juntos e nos conectamos. Quando ele entra na Med Systems e assume a cadeira de CEO, ele faz um trabalho, a Med Systems cresce 70% ao ano, uma empresa prodígia, e ele me convida para um projeto para ser responsável por uma unidade de negócios que iria vender para um canal que a Med Systems até então não vendia. Vender equipamentos de alta tecnologia de estética. Então eu estou falando de ultrassom, de microagulhamento, de depilação a laser, vários equipamentos que estão disponíveis para quem tem uma clínica de estética. E eu digo, mas eu não conheço desse mundo, eu não entendo desse mundo, eu neguei 3 vezes, porque não era o meu negócio. Cara, é uma venda B2B, eu sou do varejo. Não, você vai sentar com os CEOs das redes de varejo para você poder apresentar um plano de negócios para que eles possam ter sucesso com as tecnologias. Então, entendi que seria uma oportunidade, porque era algo novo. Eu amo o desafio, como qualquer empreendedor. E, ali a gente conseguiu sucesso implantando tecnologias em clínicas, em redes de clínicas, e clínicas independentes também. Então, você vê ali no dia a dia as dificuldades também? 100%. E o mais legal, porque eu podia sentar com os empresários, os donos das clínicas, e dar uma consultoria naquele momento para ele ganhar dinheiro com equipamento e tecnologia. Como vender? Como vender. Então, mais do que isso, a gente penetrava no DRE e olhava a margem. Você ia além, você olhava o DRE dele, para ajudar ele mesmo. 100%, para ajudar, porque não é só uma venda, não é uma relação de venda de produto, tá certo? Nós estamos falando de equipamento que custa R$500 mil, R$400 mil, R$700 mil. Esse retorno tem que acontecer. É um ativo, né? Obviamente que diferente de um carro, que quando você compra ele deprecia no dia seguinte, o equipamento ele traz dinheiro para o teu negócio e você ainda, depois que paga, tem um ativo ali na sua loja. Então, a ideia sempre foi poder ajudar esse empresário a monetizar com os equipamentos. Ora, homem na sala, como a gente pode melhorar o marketing. A Med Systems tem um marketing muito efetivo para ajudar os seus clientes. Então, a Med Systems conversa com o consumidor final, gerou o desejo dos equipamentos Ultraformer e Lavian. Hoje o consumidor final chega na loja pedindo esse equipamento. Então, foi algo que a gente fez de forma estruturada. E nesse momento da contratação, o Denis disse, olha, nós temos um projeto de ter uma rede de lojas. E, você seria o cara para tocar esse negócio. Quando foi isso? 2021. Deu muito certo, cresceu muito essa unidade de negócio. Tivemos cifras muito importantes. Criou corpo, montamos uma equipe. Hoje, essa unidade de negócio na Med Systems já representa, talvez, se não 50%, mais que 50% do negócio. Deve estar meio a meio. Importante.
E surge a negociação, obviamente, do investimento da XP na Med Systems, e numa transação as ações da Botoclinic foram passadas para a Med Systems 100%. Então, eu estava naquele momento e a Med Systems entendeu que eu seria a pessoa para iniciar o turnaround da rede, que passava por uma transformação bastante importante naquele momento. E como é que foi para você aceitar esse novo desafio? Um novo desafio. Então, esse então é o ano de? 20? Essa semana fez 2 anos. 23. Maio de 23. Exatamente. Incrível. Maio de 23. Então, a gente se depara com uma rede que cresceu muito rápido. Imagina, de 0 a 100 lojas em um ano. Vou voltar na primeira frase. Fazer varejo é difícil, fazer varejo de serviço é mais difícil ainda. E fazer no Brasil, no Brasil. 3 vezes, talvez mais. Exatamente. Então, uma empresa jovem, uma empresa que tinha 4 anos, 3 anos, 3 anos de idade, 3 anos e meio. E nós nos deparamos com muitos desafios. Né? Você estruturar uma rede de 100 lojas, 100 franquias em um ano. Eram 100 franquias. No primeiro ano, quando chegamos, tínhamos mais de 100 lojas. E loja própria? Loja própria e franquia. Então, nos deparamos com um desafio bastante grande. A Botoclinic, ela se tornou uma empresa de monosserviço. O que é isso? Ela iniciou como pioneira, aplicando botox, preenchedor e bioestimulador. Até o nome, né? Até o nome referencia. Botoclinic, tá certo? Então só injetáveis. Injetáveis. De 2020 a 2023, outras 40 redes inauguraram fazendo a mesma coisa. Virou um oceano vermelho. Então, achatou o preço, guerra de preço, margem baixa, CMV. CMV muito baixo e, não sobra dinheiro, queima a caixa. Isso tanto loja própria, franqueado? Tanto loja própria quanto franqueado. E mais do que isso, os competidores, eles implantaram tecnologia. Por quê? Porque o movimento do mercado na ascensão também das tecnologias, não só dos injetáveis, foi muito grande. E a Botoclinic não tinha os equipamentos de tecnologia. Não tinha Ultraformer, não tinha Lavian, não tinha depilação, não tinha laser para fazer rejuvenescimento. Então nós sabíamos como fazer. Nós sabíamos o quanto o Ultraformer, por exemplo, dá de retorno para uma clínica. A gente sabia. Eu tenho isso na cabeça. Eu sei fazer a conta de cabeça, o quanto você precisa investir. Exatamente. Nós conseguimos implantar o Ultraformer na Botoclinic em tempo recorde. Então, em 2 meses, nós implantamos. Ou seja, seu conhecimento todo já, né, da sua carreira de mercado, você, né, pega toda essa expertise e traz para essa nova fase sua. Exatamente. Já sabia, já validou o modelo, já sabia que dava certo. Exatamente. Validei o modelo com os clientes. Né? E sabíamos o quanto precificar, quanto era o preço ideal para aquele momento. Vamos explorar um pouco disso? Claro. A gente falar um pouco disso, só para dar uma pílula para os dias 30 e 31 de maio, tá? Precificação. Conta um pouquinho de como você olha isso. A precificação é chave para um negócio ter uma margem saudável. Né? Então, como é que a gente faz? A gente olha para o preço fazendo as metas de vendas por categorias de produto. Então, nós temos metas para cada categoria. Então, para toxina, para bioestimulador, para tecnologia. Então, para cada serviço, você estabelece a sua meta de venda. Para cada serviço, eu estabeleço uma meta de venda. Ok. E ali, eu faço uma composição de vendas para eu conseguir atingir o target, a meta da margem. E eu preciso para o meu negócio. Para pagar o custo. Pagar o custo. Então, obviamente tem uma estruturação de custo. Nós temos um time interno que todas as vezes que vamos lançar um serviço, eles debruçam para olhar tudo que permeia o custo do serviço. Então,
Não adianta só você fazer a conta de quanto vai custar e quanto você vai vender. Não, você tem os insumos que você vai utilizar, você tem a hora da sala, você tem a profissional de saúde que você vai pagar, Mas, Wagner, todas e as quando você faz comissões. toda essa conta, e aí você vê o mercado praticando aquele preço assim surreal. E aí, como é que é isso? Como é que as suas gestoras, os seus franqueados, Wagner, mas tem um preço aqui, tem Então, preço. Como é que você faz toda essa conta e como que você regula isso com o que o mercado está apresentando? é um desafio. É uma das perguntas que lá no Vai 360 é o que a aparecer. gente mais É um escuta. desafio. O que eu fiz? O que nós fizemos, de novo, né, na Botoclinic? Nós construímos uma história muito legal. Nós fizemos o turnaround da Botoclinic. A empresa Eu ia hoje é te uma perguntar, empresa tá? saudável. Você vai falar. Não, eu tinha que. Deixa eu já adiantar Mas aqui. é Eu ia te importante. perguntar um case, assim, eu ia te perguntar alguma coisa que fez, assim, dentro da tua carreira, o que foi um case de sucesso? Eu ia te perguntar, acho que cabe aqui, você já. O maior case é o da Botoclinic. Eu Conta já pra implantei gente. outras redes de varejo que me apaixonei. Eu já abri mais de 500 lojas na vida, em todas as empresas que eu trabalhei. Mas a Botoclinic tem um carinho especial, porque nós tiramos de um lugar que estava fadada a encerrar e trouxemos para um lugar onde ela, de novo, se torna uma empresa referência. Então, hoje ela é a referência. Os shopping centers, grandes incorporadoras nos convidam para estar inaugurando lojas, nos dando vantagens para fazer isso. E o case da Botoclinic, para mim, é o principal. Conta bom. pra E gente. conta como é que foi isso. Nós estamos aqui curiosos. O fator-chave, número 1, ninguém faz nada sozinho. A Med Systems enviou um time, uma equipe, para fazer um choque de gestão. Número 1, choque de gestão. Número 2, implantação de tecnologia. Redução de despesa. Então, despesa é igual unha, a gente precisa cortar todos os dias. Não uma redução ingente, porque a gente estruturou de tal forma que a gente pudesse dar qualidade para as pessoas que trabalhavam ali. Implantamos a cultura de uma empresa vencedora, uma empresa próspera, uma empresa que entrega. Vamos explicar um pouquinho cultura, porque, Sim, Wagner, é uma coisa assim que acontece muito também, muita pergunta. Como ter um time engajado? Como que você faz com essa geração? Conta pra mim, o que você fez com relação à cultura? a cultura é algo muito importante, demora para implantar. Nós tivemos Mas num você teve evento... 2 anos. Você fez tudo isso em 2 anos. Foi extraordinário, assim, o que o grupo fez, né? O que o time fez. Claro, eu tô ali à frente, mas existe um background gigante para chegar nesse resultado. Né? O nosso turnover é alto no varejo, né? Muito alto na ponta, para todo mundo é muito alto. É uma despesa alta. E o que nós fizemos para conseguir ajudar as pessoas a olharem para a Botoclinic como uma referência. Número 1, trazer a cultura de um local, obviamente que a gente vem da Med Systems e implanta uma cultura de uma empresa justa, uma empresa que não pega atalho, uma empresa auditada por uma Big Four, uma empresa que trabalha de forma honesta com os seus colaboradores, ajuda os colaboradores a representarem as suas famílias, afinal de contas, nós estamos ali com muitas famílias sendo representadas. Quantos funcionários? Hoje são 450 diretos e 250 indiretos nas franquias. Tá bom. Uma rede que tem 600 funcionários. 700 colaboradores, 450 colaboradores da Botoclinic das lojas próprias mais a e rede mais 250 das franquias. E mais back-office. Exatamente. Os 450 já incluem back-office, exatamente. Então, dessa forma, a gente começa a implantar uma cultura, né? É uma cultura de uma empresa inconformada, tá certo? Não existe não bater meta, nós somos focados em realizar, então o grupo é muito bom na execução, a execução é um mantra para nós, então você pode ter a estratégia que você quiser, mas se você não colocar o umbigo no balcão vai acontecer. e for todo dia, não acontece. Repete isso que é importante, que as pessoas às vezes não entendem. Não entendem. Eu falo isso Planeja, mas você acima pode de ter o tudo. planejamento que você quiser. Você pode ir em Harvard. Eu tive em Stanford essa semana.
visitando a universidade, é uma cidade. É uma cidade. Stanford virou uma cidade. É. Ali saem as mentes mais brilhantes do mundo inteiro. Milionários não conseguem estudar ali, né? Mas se o cara não tiver execução, não vai de não nada. acontece. Nada. Tá certo? E aí é muito foco, não? Muito foco. Então, Mas como você trabalhou com a tua equipe? Como é que você colocou pra tua equipe descer lá pra base e fazer a coisa acontecer? nós começamos a contar a história. Estabelecemos um projeto. Não é sobre selling, é sobre storytelling. Uhum. Então, vamos contar a história. Vamos lá. A venda é muito mais do que a venda simplesmente, mas uma história bem contada de relacionamento com o cliente, é isso? Exatamente, exatamente. Então, que história nós estamos contando? Então, contamos a história. Olha, nós estamos aqui, chamei os franqueados. Falei, olha, franqueados, estamos nesse momento. Esse momento é um momento difícil para nós. Falou a verdade. Estamos com esse, nada melhor do que a verdade. É um princípio meu, eu não conto mentiras. Sempre a verdade. Então, franqueados, temos esses problemas. Temos essas dificuldades. Vamos juntos? Eu vou chegar lá. Vocês vêm comigo, vamos dar as mãos. E vou ajudar vocês, né? Então, hoje os franqueados mandam cartas, cartas, estou aqui no E-mail. 990 e-mail, WhatsApp, muito obrigado, pô, vocês mudaram a companhia, hoje a gente confia na companhia, hoje a gente consegue confiar que a Botoclinic de fato é uma empresa referência. E claro, ainda tem muitos desafios, porque ninguém faz nada em tão pouco tempo, tirando de A a Z, pô, tem muitas coisas a serem feitas. E tem a dinâmica do mercado também, né? Total, mercado difícil. Difícil, o macro também não ajuda muito. Gigante, o macro não ajuda, taxa Selic na lua. Então... E em percentual, assim, de crescimento, você pode falar alguma coisa pra gente, assim, o que não precisa ser percentual em si, mas o que você trouxe, assim? Nós crescemos a receita da Botoclinic em 4 vezes, em 2 anos. Incrível. Hoje a Botoclinic tem 4 vezes, vende 4 vezes o que vendia há 2 anos atrás. Dobrou cada ano. Dobrou a cada ano. Nós crescemos alguns múltiplos em EBITDA, né? Importantes. Saímos do negativo e hoje estamos no positivo. Fizemos, para vocês terem uma ideia, em 2 anos, mais de 300 mil procedimentos. E como que eu saio dessa guerra de preço? E eu estou a caminho de, número 1, nós reposicionamos a marca. Nós fizemos um projeto de arquitetura novo com uma loja sinestésica, uma loja linda, uma loja confortável, uma loja que o cliente se sente bem, para dar uma experiência para o consumidor. Percepção de valor. Percepção de valor. E nós tivemos um pilar da nossa companhia, segurança. Nós tivemos 0,04% de intercorrência nesses mais de 300 mil procedimentos. Então, cuidando da qualidade com muita atenção. Cuidando muito da qualidade. Não entra produto de segunda categoria na companhia. Os profissionais de saúde têm pedido para trabalhar na Botoclinic, isso não acontecia antes. Legal. Não acontecia. Então, é uma referência de treinamento. Nós temos um time de corpo clínico que tem um senso de qualidade e de acuracidade nos protocolos muito grande. E é um processo difícil de se fazer, porque, número 1, você tem que ter os principais fornecedores. Os principais fornecedores têm um preço maior do que um produto que não tem tanta qualidade. Então, vai de encontro a qualidade, o serviço e a segurança. Então, esses 3 itens são inegociáveis dentro da nossa companhia. E o cliente na ponta, vocês conseguiram transmitir esses 3 valores de forma muito forte para ele entender a importância disso. Porque se ele está disposto a pagar um pouco mais, ele precisa entender claramente quais são esses valores que você está transmitindo. Exatamente. Estamos a caminho de. De novo, estamos em meio a uma crise de mão de obra mundial. Nós estamos comunicando e estamos dando treinamentos contínuos para os nossos profissionais de saúde. Eles são treinados o ano passado nós demos 800 treinamentos, para vocês terem uma ideia, durante o ano todo, né, para mais de 800 pessoas. Então a gente escuta muito essa questão, né, tá difícil contratar, como engajar uma equipe,
Como que eu faço, né? Acho que é um dos maiores desafios hoje vendendo serviço. O que você me fala de contratação? Como que é a sua contratação? Como que é esse treinamento? O quão é técnico, o quão é emocional ali para colocar essa cultura junto? Me conta um pouquinho assim, qual que tá sendo o desafio? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu converso muito com a minha head de RH. Converso todos os dias com ela. Todos os dias. Porque nós estamos num negócio de gente. E não adianta ser romântico e dizer, olha, eu vou dar os maiores benefícios do mercado e o turnover vai. Não vai. Por que não vai? Porque as pessoas trabalham de segunda a segunda, domingo. Eu vivi isso na pele. Minha família inteira indo pro churrasco e eu tendo que ir pro shopping center 40 graus lá fora. Você quer? Você quer? Eu acho que dos três aqui, fizemos exatamente o mesmo. Exatamente o mesma mesmo. O varejo é isso. O varejo 9 horas da noite tem um cliente gritando domingo, no sábado. E é E bom domingo atendê-lo. às vezes também é bom atendê-lo. Então, é um lugar de passagem. É um lugar onde as pessoas passam. E elas não permanecem. Como eu faço para conseguir reter mais essas pessoas? Porque esse colaborador ele vai para o vizinho com um pouco mais, né? E eu preciso dar a ele, em primeiro lugar, alinhar as expectativas. Qual é a sua expectativa na Botoclinic? Então mostrar para ele quais são os benefícios de trabalhar aqui e quais são as possibilidades que ele tem de crescimento. Então isso está claro. De uma loja A ele vai para a loja B, que vai para a loja C, ele sai de uma loja pequena para uma loja grande, ele tem um plano de crescimento. Faço questão de que os gestores todos entrevistem as pessoas que estão entrando nas lojas, para que nós tenhamos maior qualidade nas pessoas que estão trabalhando ali. Então, e há treinamentos contínuos, tem um onboarding, depois tem um treinamento contínuo, tem o treinamento de produto, tem o treinamento de vendas, tem o treinamento da jornada. Nós temos um ativo da Botoclinic. Com 25 anos de experiência, eu aprendi algumas coisas nessa jornada de atendimento ao consumidor. Como eu faço para atender melhor o meu consumidor? Então, nós criamos uma jornada especial para o vendedor, para que ele atenda o consumidor de forma efetiva. Agora, escalar isso é o maior desafio. Sempre é. Sempre é. Porque você depende de outras pessoas. Depende de outras pessoas, né? E por isso que você vai fazer 800 treinamentos no ano. Exatamente. A única forma de resolver é essa. A tecnologia consegue ajudar, Wagner? A tecnologia, não de serviço, né? Você está falando de tecnologia super. Nós temos já uma IA que ela está sendo treinada para dar treinamento para os nossos colaboradores. Como que faz isso? Eu subo ali um PDF, uma base, para ele adquirir o conhecimento sobre essa base. Então, quero falar de atendimento ao cliente. Pô, como é que eu faço nesse atendimento ao cliente? Tem um chatbot, ele vai ali e aprende. Dentre outras diversas que nós temos. Então, vamos lembrar que há 2 anos atrás a gente não tinha nada, não tinha um CRM, a gente não tinha uma mensageria, a gente não tinha... A tecnologia nos ajuda nesse processo. E estamos implantando dia após dia, dentro, obviamente, de um orçamento estabelecido, muitas formas de ajudar esse colaborador a ter um resultado melhor na loja. Então, e essa geração? Me fala um pouquinho, que também é um jargão, assim, a gente estava conversando um pouquinho antes, você falou, Marisa, eu tenho uma tese diferente aqui. O que é a geração Z para você? Ô Marisa, eu tenho um princípio que eu vou colher tudo aquilo que eu falar. Tudo que eu falo, tudo que eu pronuncio, vai voltar. Então, não adianta eu reclamar da geração se eu não estou fazendo nada para ajudá-la. Eu tenho um programa lá na Botoclinic que eu gosto de fazer e eu devolvo para as pessoas aquilo que eu recebi de Deus, né? Pô, eu aprendi, eu cresci, eu tenho uma história. Então eu tenho um programa Conexão. Uma vez por semana
um colaborador se inscreve para eu fazer uma mentoria com ele na companhia. E por um acaso, os 15 primeiros que se inscreveram, todos da geração Z. E eu fiquei impactado, eu fiquei apaixonado por eles, porque eles são maravilhosos. Eles são capazes, eles são sagazes, eles são inteligentes, eles sabem fazer. O ponto não adianta você pegar a gestão de 1990 e aplicar em 2025. É o que a gente estava falando É sobre... A liderança. A liderança. Então, como você lidera esse time? Como você entende esse time? E nós temos feito... Eu não sei tudo. Se você me perguntar, como é que... Ainda tenho dúvidas. Nós estamos no processo de... Né? Às vezes a gente sai um pouco da linha e... mas a gente volta, acerta, rápido, retoma, faz um mix, usa o time da geração passada com o time da geração nova para poder fazer essa versatilidade, para ter essa diversidade na companhia, porque eles são muito importantes, eles são conectados, eles são rápidos, eles entregam, eles são inteligentes, eles fazem. Agora, obviamente tem as nuances que nós precisamos tomar cuidado. E dentro de todas as clínicas que você gerencia, como que você passa essa informação para que eles possam entender isso e repassar para o time? Porque, né, é uma questão de cultura também. Sim. A gente falou um pouquinho, mas tá bom, como essa geração, a gente entende que ela é diferente, como que você treina todas as suas clínicas para chegar na ponta? Majoritariamente as pessoas que estão na clínica são da geração Z, né? Mas e os gestores e os donos de franquia? Os donos de franquia, eles estão... os franqueados que estão hoje, eles estão com o umbigo no balcão. São franqueados Isso é importante, que né, Paulo? estão transpirando e estão vivendo o negócio. Então, eles também já entenderam esse processo. E como a gente faz isso? A gente precisa comunicar para quem está liderando. Então, em primeiro lugar, eu acredito que uma escada se lava de cima para baixo. Não adianta nada eu comunicar na ponta e em cima não entender o processo, o projeto. Então, nas reuniões... Com gestores, nós estamos criando um programa para fazer essa gestão, pensando numa geração que precisa e tem essa carência. Mas o time de gestores, eles já têm esse drive, eles já trabalham dessa forma. E eles sabem o que nós pensamos sobre essa geração. Então, 3 dicas para liderar a geração Z, você, na sua visão. 3 dicas. Ouça, pergunte, entenda, né? Então, ouvir, perguntar, entender e dar perspectivas, né? Isso é importante. Dar a eles perspectivas, porque eles têm muito disso, né? Qual a perspectiva que eu tenho aqui? Né? O que eu vou fazer? Qual é o desafio? Na nossa área. É um grande desafio. Agora, me conta uma coisa. Entre a sua carreira, né, um pouco mais de Botoclinic, porque é gestão, a gente está aqui para falar, para ensinar, para dividir. O que você teria feito diferente dentro de alguma coisa? Algum ponto que você teria feito diferente ou retrocedido? Ou você se arrepende de alguma coisa? Eu errei muito. Ainda bem! Me arrependo de um monte de coisa. A lista vai sair da sala. Tá lá, sinceridade sempre, né? Transparência de novo, Wagner. Como eu errei, cara. Mas isso é bom saber que as pessoas às vezes vê algumas coisas acontecendo, dando certo, fazendo sucesso, e acham que tudo deu certinho. Não deu. E nada aconteceu errado. Não deu. Na verdade, aconteceu muita coisa errada antes das coisas darem certo, né? Muita coisa errada. Eu errei muito, né? E talvez um dos maiores erros que eu cometi na minha carreira, né? A gente é muito ansioso, né? A gente que vende... Você especialmente. E a gente quer ver resultado a curto prazo. Claro. Né? Eu vi o Paulo Leman falando sobre isso também. E eu me identifiquei porque... Qual é o melhor momento para se plantar uma árvore? Há 100 anos atrás. Uhum. Porque você vai colher os frutos hoje. Então, isso vale para investimento também, né? Claro. É longo prazo. Então eu estou colhendo hoje que eu plantei há 20 anos atrás. Há 15 anos atrás, há 10 anos atrás.
E nesse negócio, eu sou uma pessoa muito imediatista também, né? Vai Muitas pro vezes jogo. vou pro jogo, tô ali e esse é um dos meus maiores problemas, né? Aprendi Querer tudo muito, rápido. amadureci. O processo de maturação de algumas decisões mas que a gente errei toma muito hoje. aí, nesse ponto. E hoje, obviamente, mais maduro, a gente já consegue entender que as coisas não vão ser do dia pra noite. Tá bom. A gente tá indo pro nosso finalmente aqui. É isso. Né? Mas com um monte de coisa para perguntar ainda, mas que você vai ter condição de responder no nosso evento. Olha, com certeza. Vamos fazer esse desafio aqui. Vamos. Quem gostou de ver o Wagner falando o que contou aqui, contou coisas extraordinárias, uma aula, de forma verdadeira. Dia 30 e 31 nós estaremos na nossa imersão estética 360, na verdade 360 estética, não é isso? 360 estética. Para falar justamente disso, de oportunidades, de como fazer gestão, de como fazer viradas, o famoso turnaround que o Wagner fez na Botoclinic, transformando uma companhia, multiplicando por 4 o faturamento dela e transformando a última linha de vermelho para o azul. Foi isso que aconteceu lá, não foi? Quer fazer igual? Vem junto com a gente nesses dias, 30 e 31 de maio. Eu e Marisa estaremos lá falando nessa imersão e o Wagner vai estar lá também para dividir mais um pouquinho do conhecimento dele. Mas antes de dar obrigado, espera aí, falta o grande finale. Wagner, para quem está querendo empreender, para quem quer abrir uma clínica, ou até mesmo para quem está com aquela dificuldade, assim, que dica você pode dar, uma dica rápida, algo que seja assertivo, que vai fazer aquela diferença no dia deles? Em primeiro lugar, faça a conta. Faça a conta. Olha que piais. Faz a já conta. Olhou. Faça a conta. Abre a conta corrente. Né? E olhe no detalhe. Olha no detalhe. Use tecnologia. A tecnologia tem a margem boa e uma oportunidade que a gente não tocou aqui. A tecnologia em composição com os injetáveis potencializa os resultados. Perfeito. Isso é um dos segredos de aumento de ticket médio. Como mostrar isso para o cliente? Mostra para o cliente que ele vai ter um resultado melhor. Você aumenta o ticket médio do seu consumidor, da sua venda, né, com o cliente, e deixa ele mais feliz. Boa, com resultado. Então, é muito difícil você atrair um cliente para uma loja hoje. Então, para ele, aumenta o ticket com a tecnologia e o injetável. Né? E cuide das pessoas. Perfeito. Porque nós estamos num negócio de gente. E a pessoa que está chegando na sua loja, trata ela bem, atende bem, acolhe, é um ser humano, é uma pessoa que está ali para ser bem atendida. É isso aí. Perfeito, boas dicas. Melhor impossível. É isso aí, para fórmula do sucesso, né? É isso. Vamos lá. Temos que agradecer ainda aqui, né? Sim. Eu acho que a gente tem que agradecer a Dinastia, o grupo de Dinastia, na verdade, a querida Carol Pfeiffer, né? Linda. Que sempre disponibiliza esse espaço incrível para a gente fazer esses encontros, essa conversa. Então, Carol, obrigado pelo carinho, pela ceder esse espaço e esse, na verdade, um espaço incrível, né? Você conhecer um pouco aquele espaço, incrível espaço criado aqui pela Carol Pfeiffer no grupo de Dinastia. Gratidão. E Wagner, obrigada pelo seu tempo, né? Dividir um pouquinho desse conhecimento. Tenho certeza que a gente vai conseguir inspirar aqui outras clínicas a poderem colocar mais energia, foco. Às vezes falta um pouquinho de direcionamento e é isso que a gente queria proporcionar aqui para você. Fica o convite, então, dias 30 e 31 de maio, aprender mais com a gente, com pessoas que estão no negócio e conseguem dividir e fazer esse setor crescer como um todo, né? Bora lá? Obrigada. Obrigado, Wagner, novamente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Marisa. Um forte abraço. Obrigado, Carol, também. É um prazer estar com vocês. Obrigada. Obrigado. Obrigada, gente.